Quit messing around. Olá, meus queridíssimos amigos inscritos e membros do canal Spook Assombrados. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Com a mesma roupa da última segunda-feira? Sim, com a mesma roupa da última segunda-feira, porque eu estou gravando em sequência esses Respondendo aos Scribs desde as 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. São 7 horas da noite. Então, se tiver algum barulho e tudo mais, são meus vizinhos nesse horário que ainda fazem um pouquinho de barulho. Mas, gravando mais um Respondendo aos Scribs, com questionamento sobre os vídeos publicados no canal. Galera, por favor, não é para me mandar e-mail dizendo: tio Spook, tem uma coisa na minha casa. Ah, tio Spook, diz aí alguma coisa de mim. Ah, tio Spook, fala alguma coisa de mim. Não me interessa esse tipo de coisa. Aqui não é um canal de consulta espiritual. Não é. Tem o cara lá que pediu para eu identificar o centro espírita na cidade dele. Putz a vida, eu vou te falar, viu, cara? É complicado aqui. Agora, Central de Atendimento Espírita, boa tarde. Não dá. Tá, então assim, esses tipos de e-mail a partir de hoje eles vão ser deletados. Então, se seu e-mail não foi respondido, é porque seu e-mail não cai realmente dentro das regras do canal e ele foi deletado por causa disso, tá? É sério. Por isso que é de extrema importância ver a playlist de segunda-feira, mas é a playlist que tem uma das menores audiências do meu canal, mas mesmo assim eu faço isso pela necessidade da informação para alguns. Então, vamos lá. Eu separei as perguntas, na verdade estou continuando as perguntas, né, a sequência. Galera, olha a pergunta desse cara. Isso é uma pergunta. Isso aqui é uma pergunta, é uma pergunta, uma pergunta. Isso aqui é uma pergunta. O nome do cara é Treta Gospel. Tá explicado porque que o cara arruma treta. Tá explicado. Eu falei pra vocês que é uma pergunta só. Treta Gospel. Isso aqui é uma pergunta bíblica, né? Eu tenho uma pergunta dividida em fascículos e compêndios em partes. Vamos lá. Olá, seu Rodrigue. O silêncio das madrugadas tem um preço e costuma prejudicar o corpo físico. Será que é possível ter paz para meditar nos grandes centros urbanos? Eu medito às 10 horas da manhã. Então, o Treta Gospel, pode escrever, a meditação ela é muito relativa a cada tipo de religião que você está correlacionado. Então, obviamente, você vai fazer o Pai Nosso, você vai ficar bem irritado. Agora, dentro das meditações budistas, a principal coisa que é associada à meditação é a arte de você poder observar os pensamentos e anulá-los. Então, se vem pensamento de irritabilidade, você anula. Se vem raiva, você anula. Se vem impaciência, você anula. É como se fossem nuvens que percorrem o céu. E você observa aquela nuvem de raiva vindo, você fala: isso não me pertence. É uma enorme possibilidade para a prática da impaciência, né? Você exercitar a paciência por meio da impaciência, de controlar a raiva por meio da raiva gerada. Cara, eu vou te dar um exemplo, tá? Treta Gospel. Eu moro num andar alto no meu prédio, mas não estou longe de ter barulhos advindos de carro, moto e avião em um dos cômodos que nós temos. Eu tenho um cômodo aqui que eu faço as gravações, que ela tem uma janela anti-ruído que eu comprei. Essa janela é minha, eu comprei, o apartamento é alugado, mas eu fiz questão de comprar essa janela para que pudéssemos ter gravações sem qualquer influência de cachorro, latindo na rua ou pessoas gritando, coisa desse tipo. Para que eu pudesse gravar tranquilamente nesse horário, e a única influência que eu tenho é o pessoal aqui de cima. Muito bem. Tem um cara, o Treta Gospel, que é o amolador de faca. Putz a vida, que vontade que eu tenho de pegar umas facas aí atrás dele, sabe? Mas o que acontece? Aqui na frente do prédio tem uma moreira.
O cara, ele vem com a moto dele, a mola, faca, tesoura, alicate de unha, no talo. E ele deixa a moto aqui na frente do prédio para comer as amoras. Então ele passa aqui meio-dia, come as amoras e vai. Só que ele não só come a amora, mas ele toma um solzinho e fica degustando as amoras. Ele acaba com a amoreira e aí ele vai embora. E aí a gente tem que se virar nos 30 para poder meditar e para poder evitar esses desconfortos. Uma outra coisa que eu recomendo, eu acho espetacular, sem fazer propaganda porque eu não ganho nada por isso, existem certas meditações que eu preciso fazer guiadas. Então a gente utiliza mecanismos guiados por lamas ou por grandes yogis, e esses mecanismos eles precisam ter um fone de ouvido que você consiga escutar. Então eu tenho um fone de ouvido da JBL que eu comprei e que ele é anti-ruído, ele tem um redutor, um noise reduction. Então o que ele faz? Ele consegue mensurar em decibéis os fatores externos e ele joga para você. Então ele meio que anula pela compensação. Eu achei espetacular esse fone de ouvido. Tem melhores? Sem dúvida nenhuma. Mas em termos de custo-benefício, para mim, foi muito bom. Então eu recomendo a utilização de certos fones para poder realizar práticas de meditação. Funciona, tá? Você vai acostumando a sua mente a isso. Meu cara da Moreira, pelo amor de Deus, viu? Você acha que é possível uma tabuíja ou seu ponteiro saírem voando pelos ares? Claro! Apenas pela energia psíquica das pessoas acumulada no... Claro que eu acredito. Meu Deus! Claro que não, né, meu? Porra! A gente aqui faz direto tabuleiro Ouija por meio de energias de diferentes tipos de pessoas e diferentes tipos de seres ao nosso redor. O tabuleiro nunca andou. Nunca andou. O pointer ele é mexido por meio da percepção das pessoas. Eu recomendo você assistir ao Treta Gospel, o tabuleiro Ouija que nós fizemos com o Mundo Freak, onde realmente a gente tem a comprovação da sua funcionabilidade por meio de uma inscrita que me mandou uma mensagem no box dizendo, cara, dá uma olhada nessa notícia no G1, que é exatamente o que aconteceu com o seu tabuleiro Ouija. Nada sai voando, nada voa, nada é arremessado, e eu gostaria muito que as coisas fossem arremessadas. Juro, eu gostaria e muito que o tabuleiro Ouija fosse arremessado para alguém, sei lá, que alguém fosse possuído. Eu gostaria muito, mas não tá rolando, não rola. Sério, não rola. Uma pergunta saudosista. Parece que os estudos de antigamente, ufólogos, parapsicólogos, teólogos e etc., eram melhores. No começo da internet achavam que ela ia difundir conhecimento, mas parece que só serve para difundir fake news. Será que a humanidade está regredindo ao invés de evoluir? Realmente é possível que essas novas gerações, contrariando as tendências biológicas da evolução, sejam inferiores às anteriores? É uma pergunta muito tendenciosa, o Treta Gospel. Primeiro, depende com quem você está pegando as referências. Se você pegar realmente teólogos que saem hoje com pesquisas de campo que vale a pena, você vai ter referência, você vai ter o conhecimento que é verdadeiro. Existem, infelizmente, teólogos que têm tendências pessoais. Essas tendências pessoais se sobrepõem à real pesquisa que eles têm feito. Então o cara às vezes é levado por uma crença e ele força essa crença a se tornar real dentro da pesquisa científica dele. Existem poucas pessoas que tornam-se realmente, ao longo da história de pesquisas e comprovação, que você pode se apegar e ter realmente algo ali palpável. De novo, depende muito da faculdade de teologia aqui no Brasil que você segue, qual é a vertente que você se apoia, qual é o conhecimento que você quer ter sobre aquilo ou exercer sobre as pessoas. Infelizmente, hoje torna-se muito tendencioso tudo. Uma pessoa pode apontar para você, você acha que o cara está falando mal de você, na verdade ele estava apontando por detrás para te mostrar uma árvore, para mostrar para o amigo uma árvore que está atrás de você. Então você é que causa também essas falsas impressões. A internet, de novo, ela surge com uma ideia de ser alimentada pelas pessoas. Então quem alimenta a internet hoje é o próprio ser humano. O ser humano é que determina a tendência que a internet vai ter. O Orkut, por exemplo, a maioria que existia no Orkut, como um exemplo de rede social, eram brasileiros. E acho que o próprio Orkut,
ele coloca como um dos fatores de destruição da sua plataforma o brasileiro. Porque ele leva sempre para uma tendência de um entretenimento muito malicioso, muito maldoso. As redes sociais hoje elas são mecanismos de muita maldade. Então quem tem hoje discernimento sai das redes sociais. Eu acho que a melhor rede do mundo vai ser a rede antissocial, composta só por você, por mais ninguém. Porque as pessoas não sabem conviver mutuamente. A internet hoje, infelizmente, é um mecanismo que é baseado naquilo que as pessoas são. É um reflexo do que elas são. Não tem outra resposta. Ela é simplesmente um mecanismo de busca, onde você vai buscar aquilo que você quer. As pessoas preferem trabalhar com fake news ou com algo superficial dentro dos estudos devido a isso. Ninguém vai se aprofundar num estudo real. Por quê? Porque a internet traz a superficialidade. A pessoa precisa de uma resposta rápida e instantânea àquilo. Ponto. Ela não vai fazer uma defesa de tese, ela não vai buscar ler realmente um livro de 300, 400 páginas que você tem no Google. Você vai buscar ler somente aquilo que lhe interessa naquele momento. O resto da informação para você não se faz. É horrível esse tipo de coisa. É horrível. Sério mesmo. Tá, mas vamos lá. Você já traiu involuntariamente uma alma penada, entre aspas, né, de um famoso conhecido recém-falecido? Não, nunca. Nós não trabalhamos com almas penadas. Eu não sou espírita desse tipo de conceito, entre aspas, de centro espírita mesmo, tá? Eu frequentei por 10 anos a Umbanda e centros espíritas kardecistas, trabalhei dando passe magnético, atendendo incorporado e tudo mais, mas eu não trabalho com almas penadas. Nós trabalhamos aqui com seres que podem atrapalhar, sim, a espiritualidade e a saúde física, mental e espiritual de indivíduos. O meu intuito aqui é retirá-los e encaminhá-los. A gente não fica aqui trabalhando 24 horas com almas penadas. Por exemplo, acabou de morrer, entrou aqui. Olha só, vou dar um exemplo, ok? O Gugu faleceu, né? Aí, o Gugu, vem cá. Vem cá, rapaz, vamos ver o Gugu na sua casa. Tá? Brincadeira à parte, foi só um exemplo, tá? Eu tenho uma admiração muito grande pelo Gugu, assistia direto o Domingo Legal! E assim, a gente não fica, as pessoas acham que a gente fica 24 horas vendo espíritos. Não, eu tô gravando agora, olhando pra câmera, não tô vendo nenhum espírito, tá? Sério mesmo. Então, são conceitos de espiritualidade que precisa tomar muito cuidado. Algum espírito já chegou enfiando o pé na porta ou todos os espíritos entram educadamente na sua casa, batendo na porta? Vamos lá, treta gospel. Treta é o seguinte, o tio Spook, ele não agrada muitas pessoas, tá? Tem pessoas que gostam do meu conteúdo, mas tem pessoas que não gostam. Você tem pessoas que, infelizmente, vivem nesse mau augúrio do ser, né? Então adoram ficar jogando pauzinho de perlim-pim-pim um sobre o outro. Não, porque eu vou fazer magia contra você, vou fazer aquilo contra você, vou jogar maldade contra você, vou fazer aquilo contra você, não sei o quê. E, obviamente, o meu canal, por a gente estar desmistificando muita coisa, essas pessoas de magia ou mesmo de alguns ritos afro-brasileiros aqui não acabam aceitando ou gostando da minha pessoa ou do meu canal. E aí jogam, de uma maneira até proposital mesmo, coisas ruins para minha casa. Só que a gente se diverte. Por quê? Porque às vezes entra assim seres com o pé na porta. Eu vou pegar você, Rodrigo. Aí chega aqui. E aí, queridão? Ir para casa errada. Não, faço questão. Entra. Não, eu vou voltar. Ele me pegou, ele me viu. Meu Deus do céu. Juro, isso acontece em 99,9% dos casos, tá? Aí eu dou risada, falo, bem, beleza, vamos fazer aqui um processo budista para seres elevarem-se. E aí a gente utiliza o quê? A compaixão. A coisa mais legal do mundo é quando vem esses seres e a gente para, olha e fala, prática, vamos lá. Porque é o momento que a gente tem para praticar os conceitos budistas. E trabalhar, seja a parte da compaixão de Lokesvara, ou Avalokita, ou Chenrezig, ou trabalhar o encaminhamento desses seres por meio de técnicas budistas que a gente vem de monastérios antigos, que a gente tem esse aprendizado e é passado realmente de geração para geração, de linhagem para linhagem. E é legal pra caramba porque é uma hora da gente poder colocar em prática isso.
E é um momento auspicioso, claro. Então você vê aquele ser todo, eu sou raivoso, eu vou te pegar, eu sou trevoso. E aí a gente olha para isso e fala, senta aqui, vamos conversar. Aí a gente encaminha, a gente não prende nenhum ser, não faz nada disso, a gente encaminha. E é uma coisa legal porque você exercita a prática. Então, quanto mais as pessoas jogarem, mais eu vou poder praticar. E praticando cada vez mais, claramente, eu crio mais afinidade com as práticas, eu crio mais a visualização, eu crio mais essa compaixão aos seres. Isso faz com que eu leve minha consciência cada vez mais. Então, obrigado àqueles que odeiam o Tio Spook, obrigado àqueles que odeiam o canal Spook Houses, porque é um momento único da gente poder exercitar aquilo que a gente aprendeu ao longo de 20 anos dentro do budismo, né? Aprendendo dentro das escolas, sejam do budismo tibetano, dentro das escolas do hinduísmo, poder exercitar tudo isso. Muito obrigado, sério mesmo. Sei que pessoas que trabalham em ambientes pesados, como cemitérios, hospitais, costumam sofrer um grande desgaste energético. Mas será que é possível acontecer isso até quando a gente recebe visitas? Claro que é, tá? Sério mesmo. Recentemente, uns parentes passaram uns dias aqui em casa e fiquei muito cansado e irritado. Os meus parentes saíram e eu voltei ao normal. Depende, cara. Tem parente que irrita mesmo. Eu não tenho parentes que me irritam nessa magnitude, mas tem parentes que são chatos, vêm com cobrança. Quando é que você vai voltar para o mercado financeiro? Quando é que você vai voltar ali a ser capa do jornal Valor Econômico? Porque o Tio Spook foi capa do jornal Valor Econômico. Eu mostrei para vocês, eu acho que nos 50 bilhões de fatos, eu na capa do jornal. Então, assim, eu tenho uma família que gosta de ver o Rodrigo trabalhando no mercado financeiro. E eu tenho um outro lado da família que gosta de ver o Rodrigo trabalhando com espiritualidade. E aí fica essa chatice, me irrita. Eu prefiro levantar e ir embora do que ficar ali discutindo o que é melhor para mim, aos olhos de outras pessoas, tá? Mas sim, cemitérios e hospitais, eles têm, além, obviamente, de seres que trafegam, você tem a energia das pessoas que estão doentes. Cemitério você tem a energia dos mortos, hospitais você tem energias de pessoas doentes que podem sim fazer mal a você. Podem levá-lo a uma enfermidade, lhe causando qualquer tipo de mal à sua saúde, tá? A família. Existem pessoas que bebem, fumam, familiares que consomem drogas, familiares que têm sérios problemas, depressão e tudo mais, que infelizmente pode vir a se conectar a vocês ou pode, com o corpo de energia e vibração, incomodá-los. E essa vibração pode sim afetá-los. Existem certos casos que a irritabilidade advém desta energia, quando colocado, obviamente, pessoas ao lado de pessoas. Mas, de novo, cada caso é um caso. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Esses líderes de seita que, em busca de fama, dinheiro e poder temporal, poder sobre as pessoas e poder político, cometem atrocidades, podem ser punidos karmicamente? Claro que sim. Mas não é nesse conceito só sobre aquele que foi dado será cobrado. Você tem pessoas que são manipuladores de massa. Você tem pessoas que são manipuladores de massa em igrejas, na internet, e que exercem e exercitam claramente o seu dito pastoril, né? Que é o famoso jeito de falar, a postura de voz, trazer o seu rebanho para perto e tudo mais, e utiliza dessas pessoas como um movimento de massa, ou seja, um movimento de massa para doação ou um movimento de massa para atacar outras pessoas ou outras culturas, outras religiões. Isso eles fazem, tá? Acontece isso sim, você vê até lugares, por exemplo, evangélicos que fazem esse tipo de coisa, tá? Eu já vi sim, pessoas indo destruir centro de Umbanda, porque o pastor mandou. Falou que isso era coisa do diabo e o cara foi lá e apedrejou o centro de Umbanda e arrebentou o lugar, porque o pastor falou que aquilo era coisa do demônio. Então, esses líderes, realmente, eles vão pagar por aquilo que eles têm feito, por quê? Porque eles assumem, entre aspas, o karma de outra pessoa, e quando assumem o karma de outra pessoa, eles meio que são responsáveis por isso. Então eles criam uma manipulação de massa e essa manipulação de massa não é energeticamente uma coisa muito bem vista. E não sendo muito bem vista, você vai pagar por isso, ok?
Pessoas que evoluíram durante várias encarnações podem colocar tudo a perder nas últimas. A um passo da salvação, ou você acha que quem vai para esses caminhos tortuosos é só o pessoal que já está perdido faz tempo dando voltas na roda da vida? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito complicada. Em teoria, quem já tem uma evolução de consciência, quem já tem uma consciência bem mais evoluída, quando vem numa próxima vida, seja por uma compaixão, né? Quando desce por compaixão, ou desce por uma situação que ainda está pendente karmicamente falando, você já vem com uma consciência de caráter extremamente pré-estabelecido. Então você não vai se meter em confusão, você não vai fazer atrocidades, mesmo você sendo colocado em ambientes raivosos, ambientes tendenciosos ou que carregam aquela energia. Você sai daqueles ambientes para poder existir, tá? Mas existem pessoas que às vezes são colocados em monastérios ou em qualquer lugar religioso e que mesmo se colocando como uma figura religiosa, comete atrocidades ou erros. Aí você fala, pô, o cara tem a chance de nascer dentro de um, sei lá, de um monastério, de um templo, de uma igreja, de um lugar abençoado e comete os seus erros. Comete. Mas porque talvez ele, por uma necessidade, nasceu naquele lugar. Mas não necessariamente ele pertence a uma religião ou tenha que frequentar uma religião. Talvez ele nasceu para simplesmente trabalhar ali naquela região e ajudar os outros a seguir o seu caminho religioso. Ele tentou ser religioso, mas não conseguiu. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Em teoria, a gente até pode predeterminar certas regras dentro desse contexto, mas existem exceções. Não tem como dizer claramente, dentro desse critério, de que a pessoa realmente que vá seguir todas as encarnações e aprimorar-se em renascimentos, ele vai ter uma conduta em sua última extremamente perfeita, nobre e exemplar. Não posso afirmar com certeza isso, tá? Mas em tese, sim. Você já viu pessoas com dons de alto nível? Não existem dons, tá? Usando esses dons apenas para benefício próprio ou mesmo para o mal? Olha, eu já vi situações bem complicadas, tá? Esquece dom. Conceito de dom, esquece. Vamos dizer que tenham pessoas que possam ter adquirido um conhecimento espiritual e por meio desse conhecimento espiritual façam coisas ruins para aqueles que precisam deles. Isso tem em todo tipo de religião. Todo. Eu já vi na Umbanda, já vi na Quimbanda, já vi na Candomblé, já vi em técnicas de cura do Oriente pessoas que tiveram recursos financeiros para poder aprender técnicas e na hora de aplicá-las eles falavam tanta besteira, mas tanta besteira, que eles induziam as pessoas para aquilo que eles queriam. A indução existe e isso, vamos dizer assim, que eles estão utilizando-se de conhecimento para se beneficiar do outro. Eu, por exemplo, doenças. Então uma pessoa me procura. Rodrigo, quantas sessões são necessárias para curar diabetes? Não sei. Ah, me dá uma ideia. Não posso lhe dar uma ideia. Porque cada indivíduo tem uma forma de poder se curar rapidamente, outros é mais lento o método, outro é mais rápido. Cada organismo é um organismo, cada método é um método. Não necessariamente eu posso ficar só trabalhando só diabetes, mas eu vou trabalhar outros pontos para ajudar realmente o fluxo de energia a lhe curar. Porque quando a gente cria um mecanismo de fazer com que a doença perca força, o seu organismo ele restabelece rapidamente a cura. Então cada indivíduo é um indivíduo. Tem gente em técnicas de magia, por exemplo, que falam que em uma ou duas sessões cura uma pessoa. Ok? Quem vai predeterminar isso são as pessoas que passam pelo tratamento. Tem outras pessoas que, dentro do seu contexto que você está falando aqui, né, para benefício próprio, escravizam a doença da pessoa. Então o cara fala, não, você vai ter que fazer um tratamento comigo por 1, 2, 3, 4, 5 anos, pagando por isso mensalmente um valor. Meio que soa estranho. Eu não consigo entender o princípio dessa pessoa dentro do critério de como tratar uma enfermidade por 3, 4, 5 anos assim. Sendo que o próprio médico consegue curar essa pessoa em 1 mês, 2 meses no máximo, com certos tratamentos e medicamentos. Então, assim, é muito complicado, tá?
Aí, obviamente, essa pessoa que prende ao outro no seu tratamento gera um benefício próprio, financeiro e kármico sobre o indivíduo. Os médiuns que seguem a escola hollywoodiana são capazes de evoluir? Outro dia vi um médium dizendo que ia exorcizar os espíritos, pois eles eram uma família. Cara, não me conta essas histórias que me dói o coração, cara. Talvez tenha visto 2 vultos maiores e alguns menores e achou que era uma família nuclear. Nuclear por quê? Porque eles explodem, é isso? Os médiuns estadunidenses acham que ver muitos vultos altos ao redor de uma pessoa indica que os obsessores são, na verdade, membros de uma seita satânica. É muito bom, muito bom. Tem gente que acredita que não é preciso exorcizar os fantasminhas camaradas. Alguns filmes recentes andaram mostrando coisas muito realistas. Será que finalmente os satanistas que controlam Hollywood, isso aqui tá falando, hein? Finalmente saíram das sombras? Vamos lá, gente. Assim, a escola hollywoodiana, vamos entender certas coisas. Nos Estados Unidos, você tem uma mediunidade que é diferente do Brasil, que é diferente da França, né? Porque na França é o berço do conceito de Allan Kardec, do que seria realmente a escola, a doutrina espírita. Então, nos Estados Unidos, você tem os caras que são sensitivos. Esses sensitivos são os psychics. Eles não seguem a doutrina espírita, mas sim, eles fazem um processo de leitura do corpo de energia da pessoa, utilizando-se muitas vezes, tá? Leitura fria e leitura quente, cold read and hot read. São 2 mecanismos de leitura do corpo de energia de um indivíduo e por meio disso eles conseguem pré-determinar ou estabelecer certos padrões, um padrão de conduta, de família. Eles têm lá uma forma de neurociência aplicada àquilo que é interessante. Eu não sei como fazem, mas a forma como é aplicado funciona. Então eles deduzem coisas por meio dos gestos, atitudes, comportamentos, forma de sentar, forma de respirar, tudo. É sensacional, tá? Só que a dedução é neurociência. Eles trabalham muito com essa parte do raciocínio sobre o indivíduo, a interpretação, a leitura do indivíduo. E não necessariamente eles estão vendo coisas. Então eles se tornam uma escola hollywoodiana, tá? Por quê? Porque meio que é muito showzinho para pouca coisa. E Hollywood, quando a gente olha para o cinema, ele tem... O cinema de terror, ele traz pra gente vários contextos. Na história, o que ganhava bastante eram os filmes do Jason, do Fred Krueger, os filmes de terror que tinham muito sangue, banhos de sangue, aquela coisa, atrocidade e tudo mais. Com o passar do tempo, o terror ele foi sendo remodelado. Então você tem um terror que é muito mais simplificado, como atividade paranormal. Um casalzinho, uma câmera dentro de casa e os fenômenos acontecendo e voilá. Você tem um negócio de custo-benefício muito melhor para ser feito, editado, trabalhado e que gera, assim, milhões de dólares. Bruxas de Blair, um terror mais silencioso, um terror mais filosófico, um terror que faz a pessoa pensar demais. E isso a Hollywood está mudando os seus aspectos. Mas, deveras, acertar isso, aí é outra história. Sobre a questão dos satanistas que você coloca, a família dita nuclear, que eu nunca ouvi falar em família nuclear, só se for aquela que explode. Não tem como pré-determinar essas características só porque um obsessor é alto, gordo, magro, cabeçudo, o que é. Existem associações dentro do critério de análise de padrões que você pode aplicar. Então é o seguinte, primeira coisa você tem que estabelecer o que são obsessores, o que são espíritos, o que são vultos e o que são criaturas que estão livres desse reino dos obsessores e estão independentemente causando estrago na vida das pessoas. Cada ser tem uma fisionomia. Essa fisionomia ela é explorada de acordo com a vibração desse ser. Não necessariamente seres altos, magros são satanistas. A gente tem certos seres que têm características de acordo com a intenção que eles vibram e essa intenção que se conectam a nós. E aí é que é complicado. Por quê? Porque seres de depressão, eles agem sobre os órgãos que ocorrem a depressão, principalmente. Então, eles têm características desses órgãos. Por isso que a gente brinca aqui com certos nomes que a gente não lida mais, mas no passado a gente trabalhava muito com isso, porque eles traziam essas características, e quando trazem essas características você sabe o que eles são.
Seres de vícios, eles possuem as características do cheiro de quem fuma, bebe ou usa drogas. A pele, o cheiro, a intenção. Então você identifica, você fala, cara, ele é um de vícios. Agora, essas características de alto, magro, satanistas e tudo mais, eu nunca ouvi falar, tá? Eles têm outras características. E ser satanista, cara, não tem nada a ver, tá? A igreja de Satã, se você for olhar a história da igreja nos Estados Unidos, a igreja de Satã, é divertidíssima, é muito interessante. Tem um vídeo no Netflix que fala sobre isso e eu recomendo que assistam, para entender o contexto que surge a igreja de Satã no mundo. Eu achei muito legal e, assim, é uma forma de resposta à igreja católica. Mas não tem nada disso, pode ficar tranquilo, satanistas não tem nada disso. Eu prefiro realmente um satanista do meu lado do que um cara que tem problemas de caráter, de conduta e de moral na vida, juro. Eu prefiro ter um belo papo com um satanista e me divertir com um satanista do que ter um cara que eu não confio do meu lado, que é um cara que o caráter é podre. Sobre o esoterismo e esoterismo. Não é muito estranho que a cabala maçônica, que sempre foi um conhecimento oculto, extremamente restrito, agora faça parte da cultura pop e seja acessível a qualquer um? Não é estranho. Eu vou explicar o porquê. Eu, quando fui chamado para virar maçom, eu fui para a Globe, que era a grande loja brasileira, a grande loja do Brasil, tá? Eu tive essa loja que me chamou e eu tive a loja do Grande Oriente, que também me chamou na época. Eu recebi um e-mail da grande loja do Brasil, ou grande loja brasileira, Globe, para conversar com o Grã-Mestre, e eu fui até a loja, eu conversei com eles, tá? O que eles querem é, de novo, a maçonaria, ele tem coisas interessantes. Se você pegar o rito cabalístico que você está falando, eu acho que é o rito de Mishmiraim, que é o rito judaico deles, mas você tem o rito de Cohen, rito escocês, você tem outros ritos dentro da maçonaria que são interessantes. A vestimenta, o rito escocês tem vestimentas incríveis, tá? Eu conheço pessoal do rito escocês, acho demais aquilo. Mas não é só o aprendizado que está vamos dizer assim, em pauta ali. É sim uma questão de know-how, em questão de background, em questão de você fazer network. Então você tem lá pessoas que podem te ajudar melhor, a arrumar um emprego melhor, uma possibilidade melhor na vida. Só que assim, de novo, tem que tomar muito cuidado. São irmãos que ajudam irmãos, fráter ajudando fráter. Então assim, você precisa ter um apoio financeiro. Você vai buscar a maçonaria para ter um alicerce ali dentro de uma comunidade que você faz parte. É uma comunidade, eu não sei se é uma comunidade religiosa, mas ele é uma comunidade muito mais voltada ao social, tá? Então, por isso que muitas pessoas acabam indo para a maçonaria e torna-se acessível. Por quê? Porque é um mecanismo de você poder ajudar fráteres, ajudar irmãos, para poder continuar a sua vida dentro de uma melhor profissão, uma melhor oportunidade, ajudar ali dentro da própria estrutura maçônica. Então, a divulgação da maçonaria se fez muito necessário nesse período. Você está familiarizado com os exorcismos do tipo Rukyakal? Nunca ouvi falar. Na Indonésia é um senso comum que a causa de distúrbios mentais, onde se inclui a homossexualidade, a transexualidade, seja a possessão de espíritos denominados Jin tônica. Para combater essas forças são realizados exorcismos tipos Rukyá. Já aconteceu algo fora do roteiro durante uma prática? Blá, blá, não. Então assim, desculpa, cara. Eu não acredito em nada disso. Não acredito em tipos de exorcismo da Indonésia. A Indonésia, eu vou explicar para vocês. Eu gostaria muito de conhecer a Indonésia. Eu gostaria muito de conhecer a Tailândia. Por quê? Porque eles são a terra do pai de santismo. Pai de santismo entre aspas. Por quê? Eles são tradições muito antigas. Dentro dessas tradições antigas, eles trabalham com princípios ancestrais para poder ajudar as pessoas, sendo acalmar os espíritos que estão sobre eles, ou mesmo realizar tratamentos. É muito interessante assistir os vídeos que relatam a Indonésia, a Tailândia, porque você vê realmente o pai de santismo, entre aspas, ou seja, as benzedeiras trabalhando, aquele conjunto de ervas que elas acreditam que seja realmente hábeis para tratamento.
porque você não comprovou nada até agora. Mas elas acreditam que aquelas plantas são hábeis. Então, utiliza-se aquilo. Beleza. Eu não acredito em nada a respeito de tratamentos para homossexualidade e transexualidade, dizendo que são distúrbios mentais por meio de jeans que vão lá e se conectam à pessoa e acabam com a sexualidade do indivíduo. Eu não acredito nisso, tá? Primeiro que eu não trabalho com jeans, eu trabalho de bermudas, não, tô brincando, piadinhas à parte. Eu não trabalho com conceitos de gênios. Então, nunca vi um gênio, a não ser Aladdin, que foi realmente um filme muito legal, gostei, o Will Smith estava muito interessante, estava muito legal ali no filme, mas a gente não trabalha com conceitos de gênios, e muito menos com questões de que a homossexualidade e a transexualidade são advindas de distúrbios mentais. Não, tá? Então, para mim essa pergunta não tem nexo. Já aconteceu algo fora do roteiro durante uma prática? Já aconteceu de você apontar uma espada para um anjo ou vice-versa? Cara, nunca. Vem cá, eu não entendi, assim, algo fora do roteiro durante uma prática. Todas as práticas que nós fazemos, elas são pertencentes a uma linhagem budista. No caso, eu pratico duas linhagens budistas, tá? A Limba e a Gelupa, que são duas linhagens que eu sou apaixonado, adoro, adoro, adoro. Tudo é visto por meio de sadhanas, de estudos, de práticas, acompanhando como é feito no Oriente. Eu, por exemplo, tenho um calendário de práticas de certas cerimônias que eles fazem lá, eu faço aqui, ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho esse calendário tibetano, então eu sei exatamente qual é a data de certas cerimônias para a gente poder fazer junto. Outra, eu sempre vou atrás de áudios e vídeos dessas práticas para que eu sempre faça de maneira correta e assertiva. E nunca por uma dedução lógica de eu acho que. Eu acho que não vinga. Eu não arrisco eu acho que. Eu vou sempre por uma assertividade. E utilizando-se de sensibilidade que eu possuo, essa sensibilidade vai me determinar realmente se eu estou no caminho certo ou não. Então eu vou te dar um exemplo. É meio complicado esses exemplos do budismo, até porque eu não posso falar muito sobre as práticas, mas eu recebi aqui uma página da linhagem Kagyupa, onde a gente tinha muitas sadhanas, muitos livros de práticas. Eu fiquei, opa, deixa eu dar uma fuçada, eu adoro livros de prática, eu tenho um monte aqui, eu acho genial, acho legal pra caramba. Aí fui fuçar e eu achei de uma divindade budista. É a mesma divindade que eu faço oferendas para a linhagem Gelupa. Aí eu falei, opa, deixa eu ver se tem mais informação, uma maneira diferente e tudo mais, algo que possa realmente me complementar a prática. Abri e fui fuçar. Quando eu abri e fui fuçar, eu comecei a ler o texto, eu falei, interessante, um texto legal, um texto trabalhado. Eu escutei uma voz dizendo, fecha isso, porque não vai acrescentar mais nada à sua prática. Eu fechei. E isso é real, isso aconteceu há uns 2 dias antes de eu gravar esse vídeo, tá? Eu tô gravando esse vídeo em dezembro, aconteceu uns 2 dias antes de eu gravar esse vídeo, e realmente eu comentei com a Dani, falei, pô, eu acho que poderia trazer mais informação, mas eu escutei uma voz dizendo, fecha. Então existem práticas que a gente segue realmente à risca, segue direitinho a sua forma de ser feita. Se eu acho que pode agregar, eu vou dar uma fuçada, eu puxo a percepção, a sensibilidade, e se realmente não for para fazer, não vou fazer. Mas se complementar, eu vou complementar. Você gosta de, eu fiz uma coisa que gerou um desagrado? Não, eu sempre, antes de fazer alguma coisa, eu sempre consulto, sempre bato na tecla, sempre vou atrás, sempre vou fuçar para ver se vai gerar um desconforto. Se eu perceber que vai gerar um desconforto, eu nem faço. Nem faço. Prefiro me manter realmente íntegro naquilo que eu já tenho, do que ficar arriscando para tentar aprimorar uma coisa que pode levar a um desagrado à espiritualidade. Cara, inacreditável, o vídeo praticamente é teu, Treta Gospel. Você já deu algum aviso de morte para alguma pessoa querida quando viu a sombra da morte perto dela, a famosa caveira em cima da cabeça? Nunca vi esse tipo de coisa. Eu não sei de onde você tirou esse tipo de coisa, tá? Treta Gospel. Porque assim,
todas as pessoas que eu conheci na minha vida, todas as pessoas que eu busquei afinidades para aprender mais dentro do misticismo, da magia, da umbanda, do espiritismo, nunca foi trabalhado ou tratado esse tipo de coisa. Não existe como você especular a data de morte de uma pessoa. Eu posso dizer se um ser humano vai ou não morrer de acordo com as enfermidades. Então, por exemplo, tive uma paciente que tinha 5 tumores no estômago e metástase no pulmão. Você acha que essa pessoa vai sobreviver? Não vai. Ela estava fazendo quimioterapia, mas não tinha esperança mais de vida. Não tinha, cara. Ela ia morrer. 5 tumores no estômago, ela não estava comendo mais. Doía comer. Ela estava sendo consumida pela doença. Eu fui chamado para conseguir reduzir as dores dessa pessoa. É óbvio que eu olhei e falei, ela vai morrer, não tem como, né? Cedo ou tarde todo mundo vai morrer, mas naquele caso a morte já estava iminente. Eu sabia quando? Nunca. Não sabia quando eu ia morrer. Mas claramente a enfermidade se sobrepõe à vida da pessoa. Então assim, esse aviso de morte que você colocou é hollywoodiano. É hollywoodiano, tá? Ninguém consegue especular claramente sobre a vida e morte de um ser humano. Ninguém consegue precificar esse tipo de coisa. Precificar, eu digo, colocar num papel e escrever dizendo você vai morrer dia 21 de março de 2035. Não vai, entendeu? Isso não existe. Isso é hollywoodiano, hollywoodiano. Você pode falar sobre o Hospital Colônia de Barbacena ou é um assunto muito pesado? Eu não analiso nada brasileiro. Nada, pode esquecer. A partir do momento que a gente teve um problema com a cidade de Paranapiacaba, eu nunca mais, eu jurei para mim mesmo, nada do Brasil vai ser analisado. Para quem não sabe, a gente aqui tenta seguir, porque depois dessa eu realmente me arrependi muito. Eu fiquei pensando, falei, cara, o ser humano que tentei pelos caminhos mais nobres só toma no... para falar a real, que é o seguinte. Toda e qualquer imagem que eu pegue da internet, existe um direito de uso dessa imagem. Nos Estados Unidos, na Europa, a Europa hoje já está complicado, mas nos Estados Unidos existe uma lei de, vamos dizer assim, existe um free will ali. Você pode até utilizar-se de certa imagem, mas com um timing de, sei lá, 6 segundos da imagem, uma coisa assim. No Brasil, a gente tem um uso do direito de imagem que é extremamente restrito e extremamente forte. Eu não posso pegar nenhuma imagem do Brasil e aplicar no meu canal porque eu vou estar infringindo uma lei. Então, eu resolvi... A gente resolveu, Daniel, falando mais claro assim para vocês, para entenderem, a gente falou, vamos filmar algumas cidades, vamos para algumas cidades brasileiras, a gente pega a imagem, filma e tudo mais. Só que a gente tem que pagar o uso do direito de imagem. Falei, pô, é difícil, né? Porque eu tô pagando, eu tô na verdade, dando a possibilidade daquela cidade a fazer propaganda culturalmente no meu canal de graça. Então eu estou atraindo um público para ela de graça. Muito bem. Eu entrei em contato com a prefeitura de Paranapiacaba. Falei, olha, a gente tem um canal no YouTube, gostaríamos de fazer propaganda da cidade e tudo mais, mas para isso eu gostaria de filmar o centro cultural de vocês, o patrimônio, a cidade e tudo mais. Claro, com o maior prazer. Tá bom. Dia seguinte veio um boleto de R$3.000 para pagar do uso do direito de imagem. Eu falei, mas eu nem fui para a cidade, eu nem gravei. Os caras me mandaram um boleto de R$3.000 de diária de gravação. Eu falei, cara, isso não é normal. A gente conhece como outro nome aqui no Brasil, né? E aí eu falei, sinto muito, nada no Brasil agora, a partir de agora vai ser tratado, visto ou analisado em meu canal. Eu me nego a fazer propaganda de cidades brasileiras ou de lugares aqui no Brasil. Me nego. Então, assim, eu prefiro analisar Estados Unidos, Europa e o Oriente do que trazer qualquer coisa brasileira depois dessa. Eu sinto muito. Então, assim, o Hospital Colônia de Barbacena nunca vai passar no meu canal. Nunca. Tá? Você já recebeu pedidos de tratar um dos grandes males da modernidade, como a calvície? Não, calvície a gente nunca recebeu esse tipo de solicitação, tá? Eu acredito que dentro das técnicas que eu trabalho não exista como fazer a calvície
ser anulada e reconstituir os pelos. Não. Eu já tive, por exemplo, já fiz testes com algumas pessoas e eu vou falar abertamente para vocês, tá? Existem coisas que eu consigo fazer, existem coisas que eu não consigo fazer. E eu falo isso claramente no e-mail. Quando a pessoa me manda um e-mail dizendo, cara, você consegue fazer um tratamento para tal doença? A Dani me pergunta, Rodrigo, o que você acha de tal doença? Eu tenho livros aqui em casa que remetem a tratamentos que nós utilizamos, seja do budismo tibetano, das Filipinas e tudo mais, para milhões de doenças. Eu vou e olho. Se realmente não tiver uma descrição sobre tal doença, ter realmente como fazer o tratamento, eu falo para a pessoa, eu não tenho como te tratar. Aqui é claro o negócio. Sério, calvície nunca apareceu, mas eu acredito que eu não tenho habilidade para realmente reestruturar pelos. Eu já tive testes por médicos, tá? Eu tive uma médica que me questionou falando, cara, eu quero ver se você é bom mesmo. Falei, não sou eu, é a técnica que eu trabalho, beleza? Beleza. Então, por exemplo, teve um paciente com trombose. Ela me trouxe o paciente na minha frente. Ela falou, faz o teu negócio que eu vou olhar. Falei, com o maior prazer. Fui e fiz. A perna dessa paciente no dia seguinte voltou ao normal. Com o laudo médico acompanhando lá, em tempo real, o tratamento. Isso aconteceu de verdade. Peeling facial aconteceu também. Eu fui testado, teve uma pessoa que falou, quero ver, médico, quero ver você fazer peeling. Tá bom. Existe um padrão para tratamentos de peeling, manchas na pele, reestruturação facial, cicatrização e tudo mais. Beleza. Fui lá e fiz na pessoa. A pessoa sentiu a pele esticar. Uma pessoa cética, neutra, que eu nem conhecia, sentou na minha frente e eu fiz. Tá? O médico acompanhou e viu a pele realmente mudando de cor, mediante aquela aplicabilidade da técnica sobre a reestruturação da pele. E funcionou. Óculos, tá? Tio Spook usa óculos? Uso. Existe tratamento para miopia? Existe. Eu nunca fiz em mim. Por quê? Eu sempre trabalhei no mercado financeiro, então eu uso óculos, tá? Eu tenho uma miopia, eu tenho 3 graus de miopia. Eu aceito a minha doença, eu aceito. O óculos eu uso desde a 4ª série. Cara, 4ª série pro Tio Spook, putz a vida. Eu sei lá, eu tinha 6 anos de idade. É isso? Não, 6 anos. 12 anos, 11 anos, 10 anos, sei lá, por aí. Tá? Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Então, eu acostumei com a minha miopia. O óculos, ele ficou moldado ao meu rosto, tá? Posso fazer o tratamento em mim? Até poderia, mas eu teria que ficar sem óculos durante pelo menos 1 semana, 2 semanas sem óculos. Eu dirijo, eu leio os e-mails, eu trabalho constantemente, eu tenho outras coisas que necessitam da minha habilidade de ver. Se eu ficar sem ter o óculos ao longo desse período, eu posso bater o carro, eu posso causar algum acidente e prejudicar outros. Então, eu convivo muito bem com a minha bicicleta, com o meu óculos, mas nunca fiz em mim. Eu já fiz tratamento para glaucoma, extremamente bem sucedido. Miopia, eu falo para as pessoas, cara, é muito difícil que você vai ter que ficar sem o óculos. Então, eu não aconselho que façam comigo. Procurem um médico e aí depois que vocês fizerem a operação de miopia, vocês me procurem para a gente poder fazer a cicatrização mais rápida desse procedimento. Perfeito, funciona. Glaucoma, funciona. Descolamento da retina funciona, tá? Outras coisas. Mas calvície, nunca ninguém me procurou, mas eu acredito que eu não tenho habilidade para tratar calvícies. Sendo honesto, claro, com todo mundo, tá? O pessoal no Brasil leva as simpatias muito a sério. Tem youtubers que acham que podem invadir igrejas, capelas, cemitérios, encruzilhadas, depois basta pular 7 ondinhas e está tudo certo. Alguns youtubers, mesmo não permitindo a análise dos vídeos, já pediram ajuda depois de ver que a coisa é séria. Muitos youtubers. Muitos. Tá? Muitos. Tá? A gente não deixa claro por quê. Porque a pessoa pede, fala, cara, eu me meti numa confusão, tô doente, tô mal, não tô legal. Tá? E isso a gente prefere não transparecer para as pessoas. Então eu tenho muitos contatos no meu próprio telefone que a pessoa me liga, youtuber famoso, mas famoso mesmo, tá? O cara liga e fala, não tô bem, fiz um negócio, não gostou, rolou, tô doente, me ajuda. E a gente não abre, não grava, nem comenta no canal por uma questão de respeito e sigilo ao indivíduo, mas tem sim muitos youtubers, tá?
Preferi o tio Spook raiz que arrumava treta com todo mundo e o tio Spook paz e amor é Nutella. Eu realmente sou hoje muito mais feliz sendo tranquilo e Nutella do que arrumando treta com todo mundo. Cara, arrumar treta com todo mundo me custa processo judicial, me custa contratar advogado, ter que correr atrás dos direitos, poder realmente lutar por o meu direito de existir na plataforma. Eu já tive muitos problemas, já tive que entrar na justiça contra algumas pessoas, botei muita gente para correr, tá? Literalmente mesmo. E assim, arrumar treta não é uma coisa legal. Arrumar treta, eu corro riscos com relação à minha esposa, eu corro riscos com relação à minha pessoa quando eu vou no supermercado, à academia ou qualquer outra coisa que eu tenha o meu lazer, eu posso ser acometido por uma violência. Alguém não gosta de mim, vai lá e me agride, tá? Assim, eu vejo canais de treta que cresceram muito rápido na plataforma, mas que fizeram a pessoa que gera treta nunca mais sair de casa, nunca mais. Por quê? Porque sabe que a exposição acomete a riscos e pode levar uma pessoa a ir a ter uma facada, a tomar uma porrada ou qualquer tipo de violência. Treta não leva a nenhum lugar, tá? As pessoas têm que aprender a conviver com certas coisas. Eu aprendi a conviver com a espiritualidade da internet. Qual é a espiritualidade da internet? É a espiritualidade do entretenimento. Eu aceito o que eles fazem, mas eu sei que um dia esse bumerangue volta. Na hora que eles realmente precisarem de ajuda, eles vão bater na minha porta, cara. Você pode escrever isso. Eles vão bater na minha porta, tá? Então, eu sou hoje o que eu sou muito feliz dessa maneira, me divirto com a câmera, gosto bastante de ter essa comunicação com vocês por meio da plataforma do YouTube, me familiarizei com a câmera, então eu fiquei mais à vontade. Isso para mim é legal, tá? Treta só gera confusão e só gera mais problema na plataforma. Então assim, esse foi o Spook Responde somente por Treta Gospel, tá? Porque todas as perguntas foram feitas para ele, por ele, e as respostas dadas a ele. Parabéns, Treta Gospel, você conseguiu um único vídeo para você. É surreal. Ai, mas é divertido, tá bom? É isso, galera. Bom, recadinhos finais para aqueles que querem passar pela limpeza de casas, a retirada desses seres do seu ambiente, seja comercial ou mesmo de sua casa, de sua residência. Além dos tratamentos para enfermidades físicas, mentais, emocionais, espirituais, kármicas ou o que vocês quiserem, vocês devem encaminhar um e-mail para limpeza com z de casas@gmail.com. Limpeza com z de casas. Limpeza de casas com z @gmail.com. Até tio Spook aqui já tá zureta. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o serviço aqui do PayPal de doação, que você pode doar qualquer valor, é só clicar aqui embaixo, vocês vão ver, tem um quadrinho que abre, esse quadrinho tem todo o direito explicando como é o sistema de doação, como vocês podem fazer, e o programa Seja Membro, que você clica aqui também, doa R$8 por mês e torna-se sócio aqui do canal, membro do nosso canal, para poder aí participar de sorteios, um monte de coisa legal que tem aí para vocês. E, obviamente, a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Aí sim, agora vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. Quit messing around.